Por que que a empresa, quando uma pessoa vai para uma entrevista, o selecionador fica perguntando coisas da vida pessoal? Por que que não entra logo na questão técnica, o que que faz, o que que não faz, qual que é a experiência, o que que sabe fazer, o que que vai contribuir para a empresa, sendo que o que importa é o que a pessoa vai desenvolver lá dentro? Essa é uma das grandes questões que as pessoas sempre fazem. Falo para vocês. As questões técnicas, elas são importantes, mas elas podem ser aprendidas. Uma pessoa pode aprender a usar o equipamento, pode aprender a usar um sistema, uma determinada função que ela não saiba ainda, ela desenvolve com o passar do tempo. Agora, as competências comportamentais. É por isso que a todo momento os selecionadores estão estudando formas de conseguir entender o perfil da pessoa e como que ela se comporta dentro do ambiente de trabalho. Por isso que existem testes de perfis, testes psicológicos, existem determinadas perguntas que são feitas, é para avaliar essa capacidade comportamental da pessoa. Eu sei, gente, que às vezes as pessoas vão em determinadas entrevistas e existem perguntas que assustam, ou às vezes a pessoa que está enquanto selecionador, ela não sabe como fazer aquela pergunta e se torna ofensiva. É uma pergunta que era muito comum na minha época de faculdade, quando eu fiz psicologia, e até os professores orientavam a fazer, era assim: ah, se você fosse um animal, qual animal você seria? Gente, a pessoa leva um susto. Ela sai da casa dela para conseguir um emprego e alguém, ela quando ela está nervosa, ansiosa, ela senta na frente de alguém e a pessoa começa a perguntar: escuta, se você fosse um animal, qual animal você seria? A pessoa na cabeça dela lá durante o processo de entrevista. Meu Deus, eu preciso passar, eu preciso desse emprego, eu preciso trabalhar, eu não tenho dinheiro, o que que eu vou responder, por que que está me perguntando tudo isso? O que que aconteceu? Algumas perguntas, elas foram levadas tão ao pé da letra e o jeito que elas foram expostas e o jeito que elas foram analisadas foram tão ruins, que isso deixou uma marca profunda. Algumas pessoas ficaram até traumatizadas de participar de processos seletivos. Voltando na pergunta, por que que se faria uma pergunta como essa, que animal você seria? Porque quando você pergunta algo muito óbvio para a pessoa, ela vai pelo caminho racional. Se você perguntasse, me fale como você é. A pessoa, ao falar como ela vai idealizar, porque ela quer conseguir a vaga, ela vai idealizar aquele modelo ideal de personalidade para ser aceita na entrevista de emprego. Isso é natural, gente. A pessoa vai mostrar o melhor dela. Ela vai mostrar a visão que ela acha que é o melhor para ela conseguir aquele emprego. É isso que acontece. Essa pergunta, qual que era o intuito dela? Fazer um teste projetivo, onde a pessoa saísse do dia a dia e ela conseguisse se expressar de uma outra forma e ela fosse trazendo questões mais pessoais, mais comportamentais, de visão de mundo, de pensamento, certo? É uma técnica válida? Depende a forma, existe o jeito de se perguntar isso. Não, gente, só estou dando um exemplo de uma pergunta, ok? Existem milhões e milhões de perguntas que são perguntas projetivas. O que é pergunta projetiva? A pessoa vai projetar um estado que é a personalidade, que é o perfil dela, via uma pergunta que ela não tomou conhecimento ainda. Então é esse a grande fonte. Daí você vai falar, mas para que tudo isso? Gente, veja uma coisa, todas as pessoas, todos os profissionais, eles são contratados pelas habilidades técnicas, mas de modo geral são demitidos ou não ficam na empresa ou alguma coisa acontece pelas questões comportamentais. Então, cada vez mais as empresas querem pessoas que elas venham a exercer a parte comportamental. É lógico, gente, hoje existem aí outras perguntas, que é o que eu trabalho, que é a seleção por competências, e essa seleção por competências, a gente não faz mais pergunta do tipo, me fale sua qualidade, me fale seu defeito, porque isso daí a pessoa, a grande parte das pessoas já estão preparadas
para responder isso, e se não estão, cria um constrangimento desnecessário. As perguntas de seleção por competências, elas são perguntas muito inteligentes, que elas foram formuladas para a pessoa se sentir bem, para que a pessoa possa falar dela de uma forma sincera, de uma forma honesta. E falando dessa questão comportamental, a pessoa diz, mas sim, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa que eu tenho todas as características quando eu vou desenvolver dentro de uma empresa. Eu falo, gente, as características comportamentais, elas são para a empresa, quando nós estamos avaliando uma pessoa para entrar naquela empresa, específicas para uma equipe, para uma empresa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês, que vocês consigam entender isso. Eu fiz uma seleção e a dona da empresa me falou o seguinte, Cleia, eu vou confessar para você, eu sou uma pessoa muito mole, eu sou uma pessoa muito boazinha, eu sou uma pessoa muito... Eu deixo passar muitas coisas. Eu quero uma pessoa que venha trabalhar comigo aqui na parte de RH e que seja uma pessoa mais firme de personalidade. Eu vou dar autonomia para essa pessoa, ela vai ser boa para os colaboradores, vai fazer tudo aquilo, mas ela vai seguir, colocar para os colaboradores os procedimentos, as regras daquilo que pode e que não pode. Essa pessoa vai ter autonomia para isso. Mas eu não consigo fazer isso. Então, na contratação, eu quero que você me contrate uma pessoa que ela seja firme, que ela tenha uma pessoa assim, que ela seja uma pessoa que de olhar, de falar, seja honesta, seja ética, mas tenha firmeza na postura, tenha firmeza. O que acontece? No processo seletivo, fiz toda a análise de currículos, só que eu não tinha como saber, gente. Pelos currículos eu não tinha como saber. Fiz uma prévia entrevista online. Depois dessa prévia, chamei 3 candidatas junto com a proprietária para ela fazer análise. E teve uma moça que realmente foi surpreendente. Ela foi dada a oportunidade de fazer perguntas e ela falou assim, eu quero saber qual que é o horário que eu vou fazer, porque eu gosto de definir muito essa questão do horário, e no sábado eu não posso vir. Eu me comprometo a vir durante a semana, fazer todo esse trabalho, mas sábado eu tenho criança e eu não posso vir no sábado. Uma vez ou outra, tudo bem. As outras candidatas, até eu, assim, todo mundo ficou olhando para ela, o jeito que ela falou, a forma como ela se posicionou. Conversando com a dona, ela falou assim, vamos contratar essa moça, vamos fazer a contratação dessa moça. Eu abro mão do sábado, porque realmente ela tem razão, se der conta do trabalho, não precisa vir aos sábados, só quando apertar muito. Pode ser, eu gostei dela. Gente, essa menina ficou com ela mais de 2 anos trabalhando e trabalhou muito bem, tá? Trabalhou muito bem mesmo. Então, o que acontece? Nessa seletiva, nós estávamos procurando o perfil de uma pessoa firme de posicionamento. Todas as candidatas que eu entrevistei, todos os candidatos que eu entrevistei, tinham todo o perfil, toda a condição, mas para aquele momento, para aquela vaga específica, era necessário aquilo, certo? Esses tempos eu fiz uma outra vaga, e essa outra vaga foram vários candidatos. E a pessoa que era do RH, que estava fazendo o processo junto comigo, ela falou assim, Cleia, eu sei lá, eu gosto de trabalhar com pessoas aqui, assim, na nossa empresa, pessoas que sejam assim mais calmas, mais quietas, que não sejam pessoas falantes. A gente tem um escritório que nós compartilhamos aqui, o escritório é muito aberto, e se a gente pega uma pessoa muito falante, uma pessoa muito explosiva na fala, atrapalha telefone, atrapalha o que nós estamos fazendo. E foi isso que nós buscamos, gente. Nos requisitos da vaga, nós colocamos essa questão da natureza da pessoa, o que era. Mas você sabe, as pessoas, elas se candidatam, elas vêm na expectativa, e algumas pessoas não correspondiam a isso. Excelentes, maravilhosos profissionais.
Agora talvez você me diga assim, mas Cleia, que injustiça, porque a empresa deveria ficar. Gente, cada empresa ela tem a sua cultura, a sua forma de entender. Por que que a gente vai colocar uma pessoa? Você veja uma coisa, gente, aquilo que eu contei para você dessa empresa, que é uma empresa de varejo, que era uma empresa para o RH, todas as pessoas, até a dona, eram pessoas assim mais, vamos deixar passar. Precisaram contratar uma pessoa mais firme, tá? Porque era aquela necessidade. Então era uma pessoa que destoava, até no começo, assim, eu fazendo consultoria lá, foi uma das dificuldades que eu tive que frear um pouco a menina, assim, fazer toda uma orientação dela, porque às vezes ela exagerava, assim, na firmeza, no jeito dela. Mas ela conseguiu aí por 2 anos trabalhar na empresa e fez um trabalho lindíssimo, tá? Para essa outra vaga, para essa outra vaga que eu fiz, a empresa queria uma pessoa que trabalhasse lá e fosse mais calma de natureza. Então, às vezes, não é tanto a parte técnica, mas a parte comportamental. Agora, a parte comportamental não tem certo e errado, ela tem aquilo que é o necessário para a empresa, certo? E a pessoa, ao entrar nessa empresa, lógico que ela vai ser mais feliz, ela vai estar mais adaptada, porque ela está no ambiente que é o propício para ela trabalhar. Então, todo momento no processo seletivo, quando eu estou fazendo uma vaga ou quando uma outra pessoa está selecionando fazendo uma vaga, é isso que ela está buscando. Ela está buscando essa competência comportamental e para essa competência comportamental a que se adeque mais no trabalho. Às vezes a gente pega um currículo que em termos de experiência ganha e muito. Uma vez eu fiz um processo seletivo que nós tínhamos teste técnico, tá? E nesse teste técnico, teve um cara lá que ele foi espetacular no teste técnico. O currículo dele impressionante. Eu fiz a entrevista em conjunto com os donos da empresa. Eles participavam, era uma vaga muito estratégica para a empresa. E eu fazia toda a prévia, a filtragem, a pré-seleção, a pré-entrevista e passava somente aqueles candidatos que tinham o melhor perfil para aquela vaga, gente, para ele. Todos os candidatos tinham um excelente perfil, mas para aquela vaga específica tinham determinados critérios necessários. E esse moço, inteligentíssimo, inteligentíssimo moço, mas de uma arrogância impressionante, impressionante o posicionamento dele, o jeito dele, a forma dele de saber que era uma pessoa inteligente e uma pessoa que extremamente arrogante, o posicionamento, o jeito dele. O dono da empresa falou os donos, em conjunto, nós fizemos lá todas as etapas das entrevistas e ao final nós conversávamos sobre cada candidato. Os donos me falaram, Cleia, não tem como que a gente vai contratar um rapaz desse nível, um moço desse nível, com esse temperamento? Nós aqui trabalhamos com muitos clientes diversos e existe aí um fino trato para o cliente, uma forma de se colocar, de falar, e aquilo, gente, era a natureza dele, ele nem se dava conta, por vezes, daquela natureza agressiva até, era uma arrogância com agressividade no jeito de falar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Cléia, às vezes a pessoa está nervosa no processo seletivo e ela, no nervosismo, ela não consegue demonstrar. A gente sabe disso, é evidente quando a pessoa fica tensa, é perceptível isso. O selecionador, ele vai fazendo uma descontração, vai conversando, até isso, gente, às vezes as pessoas dizem assim, mas credo, por que fica fazendo determinadas perguntas? Por que fica conversando sobre isso? Porque às vezes a gente vai conversando com a pessoa ali inicialmente e a pessoa vai se descontraindo. A gente faz um quebra-gelo antes. O que é o quebra-gelo? Ah, mas me conta um pouquinho de você. A pessoa fala assim, eu moro em determinado bairro. O selecionador, que legal, você mora nesse bairro? Lá fica próximo da onde? Você mora mais próximo daqui ou dali? Mas você vem de ônibus? Mas você mora perto daquele parque e tal? Nossa, você vai visitar aquele parque? Gente, não é se a pessoa vai visitar o parque, se a pessoa não vai visitar o parque, não é a grande questão. Aquilo assim é uma entrada da conversa para fazer um quebra-gelo. A pessoa, quando ela começa a conversar sobre aquilo, é a realidade dela, ela vive aquilo, não é uma pergunta que está fazendo diretamente
da parte técnica dela, da parte profissional dela ou da parte comportamental, ela vai se soltando. Então, nem todas as perguntas feitas e nem toda conversa feita durante o processo seletivo é uma pergunta que tem uma intenção escusa para descobrir algo. E veja uma coisa, todas as vezes que nós estamos fazendo esse processo seletivo, a nossa busca é para que a pessoa que está procurando emprego, esse candidato, ele venha a ser feliz dentro do trabalho, ele venha executar aquilo que ele tenha, que seja da natureza dele, que seja bom para ele, que ele consiga desenvolver. Uma pessoa, quando ela vai para uma vaga por necessidade, por motivos de emprego, e ela é muito fora o perfil, a filosofia, aquilo que ela acredita, ou a natureza dela é muito diversa do que a empresa precisa, ela tem um sofrimento no ambiente de trabalho, certo? Se imagina o seguinte, naquele ambiente onde o dono da empresa, que é lá, esse que eu falei para vocês lá, é uma empresa aberta, tá? Todo mundo fica nas suas mesas e o pessoal é super quieto, super quieto. O dono da empresa, ele é quieto. A gente é uma empresa que as pessoas são quietas e funciona, dá certo? Tá? O jeito deles funciona bem para a função deles, ali é necessário a concentração. Imagina o seguinte, ou a empresa diz assim, Cléia, é o seguinte, agora vamos mudar, contrata uma pessoa extremamente extrovertida. Gente, imagina o seguinte, essa pessoa extremamente falante, extrovertida, engraçada, divertida, ela entra naquele ambiente e todo mundo lá assim, quieto, não fala. O dono, quando alguém fala um pouco mais alto, o dono já fica olhando de cara feia. Olha o esforço que a pessoa vai ter que fazer naquele ambiente de trabalho para se conter, para não ser tão extrovertido, para não criar tanto aquela questão de conversa. Você pode me dizer assim, mas Cléia, com o tempo pode ser que as pessoas se soltem um pouco mais? Sim, pode ser que aconteça. Agora você imagina o seguinte, a todo momento o dono da empresa fazer um olhar de reprovação daquela pessoa porque ela está sendo espontânea demais. E aquela pessoa, num outro ambiente de trabalho, nossa, pode ser muito feliz pela espontaneidade dela, talvez trabalhe aí numa área mais ligada a atendimento ao cliente, a vendas, que há necessidade de uma pessoa com essa espontaneidade toda, e aquilo vai ser muito bem-vindo. Então é isso que nós, enquanto selecionadores, temos que pensar também. Esse perfil e a adequação para a vaga. Gente, por que eu falo tudo isso para vocês? Quando isso se esclarece, fica muito mais tranquilo para você. Quando você conhece os bastidores aqui da contratação, fica muito mais tranquilo para você, porque às vezes a pessoa diz assim: "Nossa, mas eu não consigo minha oportunidade de emprego. O que acontece? O que acontece comigo?" Ai, só caiu meu fone aqui. O que acontece comigo? Por que eu não consigo minha oportunidade? A pessoa vai se deprimindo, vai ficando triste por isso que acontece. Então eu falo, mandar o maior número possível de currículos, participar do maior número possível de entrevistas, que você vai conseguir chegar nesse ponto, nesse emprego que você merece, nesse emprego que é dos teus sonhos, onde você conseguir ser feliz e fazer aquilo que você tem amor por fazer. Pessoal, é isso aí. Deixa nos comentários aí qual a sua opinião, deixa a sua pergunta que eu faço a resposta. Isso aí, gente. Beijo para vocês. Tudo de bom.